Meus cumprimentos a todos aqueles que se reúnem para nós continuarmos aqui as nossas pequenas incursões no campo da propedêutica jurídica. Eu quero, inicialmente, saudar e agradecer muitíssimo o apoio que a estas nossas reuniões nos concede a Noreg do Paraná, por sua presidente, a doutora Mônica Dalla Vecchia, e por seu corpo diretivo. Agradeço muitíssimo. Nós vamos continuar hoje com as nossas exposições, que tem por marco, uma série de marcos, os textos publicados no livro Propedêutica Jurídica, publicado no início do século, uma obra conjunta que a editora Milênio de Campinas fez editar, obra essa escrita pelo professor Paulo Ferreira da Cunha, professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e por mim. Já na primeira exposição que nós tivemos a respeito desta nossa pequena série de encontros sobre o tema da propedêutica, eu expliquei que a razão de ser de tomar esse livro por base, entre outros motivos, está na impossibilidade prática de sua reedição. É um livro que muito dificilmente será reeditado, ao menos em vida dos autores. Muito bem, hoje nós estamos centrados, até aqui, no tema da conceituação do direito. A pergunta fundamental é esta: o que é o direito? E desde a nossa primeira reunião, ali tratamos de indicar alguns dos caminhos que temos a pretensão de seguir para ir aprofundando e, de algum modo, também horizontalizando este vastíssimo conceito, este vastíssimo conteúdo da noção de direito. Seguidamente, então, para tratar deste assunto, nós vimos um tanto do pensamento de Francisco Jerez de Terrado, antes um tanto o que pensou uma obra magnífica de Sebastião Cruz, e desde a exposição de ontem, começamos a tratar da matéria no pensamento de Juan Vallet de Guzzolo, especialmente deste livro, que aqui está, Metodologia Jurídica, editado pela editorial Civitas, de Madrid, no ano de 1988. E vamos prosseguir, portanto, apreciando aqui o que diz Vallet. Agora, especificamente, sobre o que ele aprecia no que diz respeito a algumas funções do saber humano, ou seja, da atividade própria do saber humano, quais funções ela ocupa. E ele divide essas funções, aliás, é clássica essa divisão, em três categorias. A primeira delas é a categoria da especulação ou teoria, a segunda da praxis, a terceira da poiesis, que corresponde mais ou menos à ideia de arte, mas muito ligada, sobretudo, à palavra, à expressão técnica. Mas melhor talvez fosse considerar como arte. Bom, tomemos em consideração, de início, que nós estamos cuidando dos saberes humanos, entre os quais saberes se encontra o saber do direito. Os homens relacionam-se com muitos entes, concretos e abstratos, ao modo de objeto de seu conhecimento. Ou seja, tomados como objeto, ou seja, aquilo que está posto à frente para quem conhece. O objeto é o que está posto à frente por definição. Bom, primeiramente, temos que distinguir isto. Muitas vezes a perspectiva que os homens têm a respeito desse conjunto de objetos de conhecimento que se coloca à sua frente
que esse conjunto pode ser examinado tanto de uma perspectiva universal, quanto de uma perspectiva particular, singular. Ou seja, usando aquele exemplo famoso do bosque ou floresta, tanto se pode examinar o conjunto da floresta, como se examinar uma árvore, como também se pode examinar uma árvore isoladamente. Então, o homem tem, portanto, saberes de caráter universal, saberes de caráter particular. E até se pode pensar em um saber, de algum modo, médio, entre algo inteiramente universal e algo que se aproxima do particular. Que tipo de relacionamento, ou seja, com quais entes cognoscíveis o homem se relaciona na sua vida? Todos nós nos relacionamos na nossa vida. Bom, primeiramente relacionamos-nos com entes inanimados. Uma pedra, uma conchinha do mar. Se quisermos pensar em entes inanimados que são, em todo caso, industriados e produzidos pelo homem, com um livro, com um computador, muito bem, entes inanimados. Em seguida, podemos pensar que também o homem se relaciona com vegetais, não só com minerais e com outros entes inanimados, mas com vegetais. Vai caminhando sob um forte sol em determinado momento para evadir um pouco o calor do sol, nós nos cobrimos de uma determinada árvore, nos abrigamos embaixo dela. Aí podemos ficar examinando a árvore, se coloca como nosso objeto de conhecimento comum, além do que o botânico examina isso do ponto de vista especializado de ciência, mas dá o saber comum também, que podemos nos valer de um vegetal. Relacionamos-nos também com animais brutos. Muitos de nós têm cachorros e gatos em casa, há outros animais brutos que também nós mantemos a relação de conhecimento com eles, fora da especificidade de conhecimento que, por exemplo, se dá com a zoologia, também no saber comum. Relacionamos-nos também com outros homens, ou seja, com outros seres humanos. Então, tanto daqueles que nos são mais próximos, aí começamos com os da nossa família, com os que trabalham conosco, com os nossos companheiros de ideais, com os nossos vizinhos. Eu hoje fazia uma caminhada aqui para tomar um pouquinho de sol durante esse período de confinamento, e foi muito interessante como as pessoas se cruzam, passeando e tomando sol também, sem aglomeração, sem contato muito próximo, mas se cumprimentam, uma forma de relacionamento, e o relacionamento também que é de conhecimento. Temos relação também com as instituições. Nós nos relacionamos com a universidade, com a igreja, com o clube, com o nosso círculo de leitores. Nós aqui no nosso grupo, pequeno, mas muito agradável, nós nos relacionamos pela via da internet, pela via eletrônica, que, de certo modo, é uma relação com grupo, não é? Mas não é só isto. Bom, vai chegando a época de pagar imposto de renda, nós descobrimos que nos relacionamos com o Estado que nos está impondo não só esse confinamento, mas adotando algumas medidas que são já interessantes de discutir no plano da nossa própria liberdade de expressão, um Estado Estado, proíbe a realização, por exemplo, de missas públicas, um Estado que acha que pode ingressar e confiscar material de indústrias, etc., suspender garantias constitucionais e violá-las, inclusive, nesse período, matéria toda para os constitucionalistas examinarem. São relacionamentos. E temos relacionamento também com o preternatural e o sobrenatural. Esse é um ponto interessante que nós temos de considerar. Relacionamos-nos, por exemplo, quando nos pomos de joelho
pela manhã ou à noite, antes de dormir, ou durante o dia, ainda que sem nos pormos de joelho, quando nesse momento de preocupação com a nossa saúde, com a saúde dos nossos entes, familiares e amigos, nossos benfeitores, nós impetramos a Deus a proteção correspondente. Isso é um relacionamento com o sobrenatural. Mas não só tudo isso, nós nos relacionamos também conosco próprios. Isso é o que normalmente se chama de memória sui. Frequentemente, esse período é muito bom para isso, fazer um pouco de introspecção, verificar como eu sou, verificar aquilo que eu posso melhorar, como é que eu posso educar melhor o meu temperamento para fazer um caráter melhor, para ter um melhor caráter, etc. Então vejo que há uma amplitude nesse relacionamento humano. Uma amplitude que vai desde situações, às vezes, microscópicas, em que nós temos que conhecer coisas efetivamente tão pequenas que mal nos damos conta da existência dela, e frequentemente nos damos conta só por seus efeitos, alguns efeitos nefandos, como é o caso desse vírus, microscópica, até uma realidade macrocósmica, em que nós, à noite, quando temos condição de ver, nós estamos em uma cidade com muita poluição, conseguimos ainda ver a Lua, as estrelas, observamos se tivermos um telescópio, a marcha dos astros, etc. Então, vejam que a vastidão do objeto possível do conhecimento humano, sem pensar também que nós temos internamente a possibilidade da reminiscência do que nós já aprendemos, do que nós já vimos, do que nós já vivemos, por meio do sentido interno da memória, e podemos juntar imagens recebidas e guardadas na memória por meio da fantasia, da imaginação. Então, é infinito aquilo que o homem pode conhecer, e tanto infinito na quantidade quanto na qualidade, na intensidade ou profundidade do seu conhecimento. E de tudo isso aí dá um outro elemento que nós captamos, uma abstração que nós captamos, a essência da ordem hierárquica do universo. Isso é uma coisa muito destacada, muito bem destacada por Francisco Vieira de Terrada, e igualmente destacada no comentário que faz João Maria de Goethe. Muito bem. Mas quais são, dentro deste universo inteiro de objetos passíveis do conhecimento humano, quais são as finalidades a que busca o homem? Sim, o homem conhece, mas por que conhece? Para que conhece? Por que, em vez de conhecer, o homem pura e simplesmente não se deita embaixo de uma árvore e fica com a mais completa insciência? Por que o homem tende ao conhecimento? Porque isso é da natureza humana. O homem, por natureza, sendo racional, busca sempre a verdade. Ele é um caminheiro da verdade, busca sempre a verdade. É vocacionado para a verdade. E, por sua vez, a verdade se converte, agora já com um diverso apetite, não no apetite intelectual, mas no apetite, não na faculdade intelectual, mas no apetite racional, que é a vontade, ele converte esta verdade em bem. A verdade, na verdade, efetivamente, é o bem do ponto de vista da vontade. Tanto quanto o bem da vontade é a verdade da inteligência. Então, o homem está sempre em busca da verdade e do bem, que inclui outras duas noções que veremos adiante, de algum modo, o belo e, em ambos os casos, com distinções a fazer, o útil, conforme a perspectiva ou a função exercida pela atividade humana que leva ao saber. Muito bem. Vallet trata desse assunto de maneira muito interessante e diz que as funções da atividade humana em nosso saber, como eu antecipei, já está no próprio título da exposição, são três. Uma função teórica, uma função prática e uma função poiética, não poética, poiética. Vem do grego poiesis, que quer dizer facere, em latim, fazer. A função de teoria ou de especulação
muitos já sabem isto muito bem. Ou seja, a especulação significa que há um espelhamento, um speculum. É a função de teorizar, que significa visualizar. Theorein é um verbo que significa ver, em grego. A função teórica, ou seja, a teoria, no âmbito do saber humano, consiste em conhecer a natureza em sua realidade pronta. Ou seja, há uma captação do verdadeiro, uma adequação da coisa e do intelecto. Em latim se diz isso de forma muito bonita e clássica, adequatio rei et intellectus, ou seja, adequação da coisa e do intelecto. Mais exatamente, o intelecto se ajusta à coisa para conhecê-la. E basta isso, a coisa, por assim dizer, está pronta para o conhecimento. Nós teorizamos. A marcha dos astros, nós temos uma visão especulativa, teórica da marcha desses astros. Independente do nosso pensamento, os astros se comportam de determinado modo. Além desse conhecimento teórico, Valente, recolhendo essa lição dos autores clássicos, fala do conhecimento prático, ou seja, da praxis. A palavra grega praxis, que está ligada à nossa palavra prática. Significa a atividade do homem para a realização do bem. Já não é a tendência só para captar a verdade, mas é para agir o bem. Aqui a palavra prática está no sentido mais específico de ação, distinguido-se da poiesis. Ação como algo imanente. É agir o bem. O homem, uma vez captado a verdade, sabe qual o bem é praticar. Depois age para buscar esse bem. Essa atividade é prática. Então, ele tende à realização do bem. Essa parte da atividade humana, de saber, corresponde ao agere, ao agir. E, finalmente, a terceira corresponde à poiesis, que diz respeito ao fazer ou fatire. Mas notem que tanto fazer, fatire, poiesis, ou a praxis, a prática, são elementos, fatores que resultam sempre como uma sequência do ser, uma sequência da realidade. Os pensadores latinos consagraram a propósito um aforismo muito interessante que diz: operare sequitur esse. Operare sequitur esse. Ou seja, a operação segue o ser. De maneira que podemos dizer assim: praxis sequitur theoriam. Ou seja, a praxis segue a teoria, é consequente da teoria. Ou, se nós quisermos, poiesis sequitur theoriam. Ou seja, a técnica também tem por sequência a teoria. E notem que isso já nos leva a uma observação muito importante. É que a praxis não é só uma efetividade de resultados. Ou seja, aqui afastemos a ideia do eficacismo. E levemos a ideia do dever de agir bem. Eu menciono isso sempre na esfera do direito. Nós podemos também trazer, não só do judiciário, em que isso pode ser particularmente apontado, mas igualmente nas atividades notariais e registrais. Não se trata só de agir com celeridade, de produzir um resultado. Se a praxis fosse meramente eficacismo, produção de resultado, bastaria juntar qualquer sentença a um processo, qualquer que fosse a sua qualidade, qualquer que fosse o seu conteúdo, para que se atingisse a consumação do exercício prático, da praxis. Mas não é assim. Não se trata da busca meramente da celeridade, do eficacismo, senão que se trata da observância do dever de agir bem. Devemos agir bem. Isso que se dá com a praxis. A poiesis, distinguindo-se da praxis, é uma atividade transformadora, ou seja, ela transforma o mundo exterior. Transforma com a produção de alguma coisa. Seja o fazer o belo, como nas obras artísticas. Por exemplo, um pintor que faz um quadro está fazendo, lato sensu, uma atividade de poiesis, uma atividade do facere. Mas que facere?
de fazer o belo, ou seja, de fazer o quod visum placet, ou seja, aquilo que agrada a ver. Isso é uma indicação geral, quod visum placet, que abrange os outros órgãos dos sentidos também, ou pelo menos a audição. Mas pode ser também fazer o útil, e aí nós estamos na técnica propriamente dita, que se dedica à consecução do útil, não necessariamente do belo, mas do útil. Então, nós temos aqui duas modalidades gerais da poiesis. Notem, por exemplo, que em alguns casos nós nos encontramos com uma atividade de praxis que logo em seguida é complementada por uma atividade de poiesis. Vamos dar um exemplo aqui muito interessante para abranger os notários e registradores. O título entra num cartório de registro de imóveis e antes de se determinar a lavratura do assento da inscrição no registro de imóveis, que é propriamente como tarefa de documentação, uma atividade da poiesis, do fato de fazer, de produzir alguma coisa, o título passa por uma decisão de caráter prático. Ou seja, passa pelo campo da praxis, em que consiste em, basicamente, o registrador decidir se qualifica positivamente ou se qualifica negativamente o título. E isso é uma decisão imanente, interna, embora que pode se produzir depois, repercutir em papel, em e-mail eletrônico, não importa como, mas é uma decisão imanente de ação, e não de fazer. A mesma coisa o notário. Uma pessoa comparece perante o notário, quer fazer um determinado negócio, aparece o outro cliente também, o notário examina se é possível, exercita seu cavere, faz todas as diligências necessárias, conclui que é possível, indica isto, aconselha os clientes, e pronto, aí terminou a parte prudencial, a parte propriamente, nós dizemos, da praxis notarial. Na sequência, o que se inicia é a poiesis notarial, a documentação. E é por isso que, quando nós temos visto com muita frequência algumas pessoas falarem em notariado como documentação, e até sugerirem a substituição do notário no modelo atual por máquinas que podem guardar documentos, o que nós estamos vendo aí é a mera poietização do notariado. Ou seja, como se o notário só exercitasse funções técnicas, funções voltadas ao útil, neste caso, em vez de funções voltadas ao bem, em que se encontra o que é justo. O justo pode até ser útil, sob o aspecto secundário, mas ele é, sobretudo, um bem moral. Bom, vamos então agora completar essa exposição do Valete Guzzolo nesta parte, e nós vamos prosseguir amanhã com uma exposição sequencial da obra dele, tratando então dos saberes jurídicos. Seguindo agora, um livro extraordinário. Aliás, eu vou mencionar duas vezes esse autor hoje, dois livros diversos. Já há uma edição nova desse livro, eu tenho essa edição nova também, mas vão desculpar-me que eu use essa, que está caindo aos pedaços, está vendo? Porque nela constam meus diálogos com o livro, não é? Aqui estão aspectos em que eu dialoguei com o meu livro. E é-me útil tudo isso. Então, eu mantenho essa edição antiga, mas tenho uma nova. Trata-se do livro Filosofia del Saber, de Leopoldo Eulório Palacios. É um autor contemporâneo, que tem vários outros livros, eu vou mencionar daqui a pouquinho um segundo livro dele, e que tem essa obra, eu considero a melhor coisa que eu li em termos de divisão dos saberes. Então, complementaremos, ou procuraremos complementar, embora de maneira muito concisa, as referências de Valete, com base nesse livro de Leopoldo Eulório Palacios. O que eu quero mostrar aos senhores é que existem situações de... Eu quero fazer um parêntese aqui. A única pessoa que está comentando aqui, e eu agradeço muitíssimo por isso, porque eu nem sei nem saberia se estou efetivamente no ar, porque normalmente muita gente comenta. Hoje, a única pessoa que está comentando aqui é a doutora Fabiana Cristina Zampronha Martins. Eu agradeço muitíssimo,
porque me dá a impressão de que eu estou sendo assistido mesmo, porque não sei por que razão, não há nenhuma indicação de... Só se eu, por acaso, não deixei abrir os comentários aqui. Não sei o que dizer. Como é um novo modelo que eu estou seguindo aqui, que o Facebook mudou a forma da transmissão ao vivo, pode ser que alguma coisa eu tenha feito errado aqui, que não esteja permitindo aparecerem os comentários aqui para mim. Eu espero estar falando ao público, ao nosso público habitual. Muito bem. O doutor Fausto está aí também. Muito obrigado, doutor Fausto. Muito obrigado. Meus cumprimentos. O que faz nesta parte que vamos comentar, o Rogério, tudo bem? Muito boa tarde. O que faz nesta parte Leopoldo Elorro Palácios é dividir os saberes, segundo essas funções, em 4 tipos. Isso não é muito fácil, não, hein? Isso é complicadinho, mas vamos tentar uma aproximação, pelo menos. Esses 4 tipos são de teoricidade completa, de teoricidade atenuada, de praticidade atenuada e de praticidade completa. Doutor Leonardo Faccioni, muito boa tarde. Bom, o que é o saber de teoricidade completa, segundo ele? É aquele que tem um objeto não operável. O que é objeto não operável? É aquele objeto especulável, teorizável, que já está pronto para ser conhecido, sobre o qual o nosso pensamento não tem influência. Não é nada obra do homem, isso já está pronto. Captação da natureza. Que tem como fim meramente a apreensão da verdade e cujo método é analítico. Isso quer dizer, ele considera a verdade e tem uma contemplação desinteressada, descendendo dos fins aos meios. Ele já tem um fim, que é o conhecimento da verdade, ele descende aos meios, analisando, portanto, os meios para conhecer determinado objeto, determinado ente. Assim, por exemplo, as ciências naturais, a física geral, né? A metafísica, a matemática, a teologia, são ciências de teoricidade completa. Sob certo ângulo, também a lógica é de teoricidade completa, e, aliás, assim a indica Leopoldo Elorro Palácios. Aqui eu faço um parênteses para dizer o seguinte: um grande autor contemporâneo, meu estimado amigo, professor Carlos Noguet, segue modelo muito aparentado, mas com distinções aqui e ali. Eu não vou entrar aqui em minúcias para distinguir uma coisa e outra, ou dizer qual dos sistemas seria ou não melhor, segundo o meu ponto de vista. Ela não tem nenhuma importância, do meu ponto de vista. O que tem importância aqui é que nós nos dediquemos a pensar um pouquinho nessa classificação e ver, a seu tempo, se quisermos formar uma posição pessoal, podemos formar, mas, por enquanto, é conhecer isto. Por exemplo, quando nós conhecemos a estrutura natural dos cristais, esse exemplo é do Leopoldo Elorro Palácios. Se nós estamos diante de algo pronto, nós conhecemos isto como um objeto não operável, não podemos mexer nisso. Analiticamente, ou seja, isso já temos aqui o fim e buscamos a verdade, vamos apenas contemplá-la de maneira desinteressada, meramente nos dedicando ao seu conhecimento. Há um conto, eu nem sei se consigo recuperar este conto, está em alguma parte, em algum livro aqui de casa. Eu já tive a ocasião de dizer que eu não tenho biblioteca, eu tenho alguma coisa como Bibliocaus, alguma coisa assim, caótico. A classificação dos livros aqui vai de acordo com a vontade do dia, de modo que, quando eu perco um livro aqui, perco por muito, muito tempo. Não sei se consigo recuperar, mas há um conto interessante do Solzhenitsyn, muito pequeno. Ele diz que estava um cientista em seu laboratório quando viu que de um ovo, um pintinho rasgou a casca do ovo, saiu, e a primeira pessoa que viu foi o cientista. E começou a piar, provavelmente em russo, a palavra mamãe, dirigindo-se ao cientista. O cientista ficou irritado com aquilo, pegou o pintinho na mão, pôs a mão no pescoço do pintinho e teve o impulso de dizer: olha, você é um estúpido, não está vendo que eu não sou sua mãe, pois eu posso matá-lo, não percebe a força que eu tenho, eu posso
estrangulá-la, eu tenho esse poder. E no momento que ia fazer isso, deu-se conta que se ele tivesse todos os elementos físicos que ali se encontravam, o bico, a penugem, os olhos, as asas, as patinhas, etc., ele não conseguiria refazer aquilo que a natureza lhe havia mostrado. Então ele volta e põe o coelhinho no chão. É um conto muito curto, mas muito significativo, como quase tudo que escrevia Solzhenitsyn. Muito bem. Além desta teoricidade completa, nós temos mais 3 outros tipos de saber, indicados por Leopoldo Eloy Palácio. O segundo é da teoricidade atenuada, que ele aponta, sobretudo, a indicação das ciências da cultura. E aqui, provavelmente, está uma parte considerável do nosso campo do direito. O direito dificilmente poderia se encaixar no âmbito da teoricidade completa. E, no limite, se poderia pensar que algum tipo de ciência, como a sociologia do direito, etc., pudesse dizer que se trata de forçar um pouco a nota para falar em teoricidade completa. Mas parece que não, que o direito sempre será operável, pelo menos singularmente. Aqui também nós estamos tratando de coisas inoperáveis. Mas vejam como o ângulo muda para nós justificarmos que haja uma teoricidade atenuada. Suponhamos, o exemplo é mais ou menos calcado no que diz Eloy Palacios, que eu seja um estudioso da arquitetura. Eu, de fato, tenho uma filha arquiteta e eu, durante muito tempo, tive como um amigo dileto o grande urbanista argentino, um dos maiores do mundo e no século passado, início desse século, Patrício Handler. E graças a isso, graças ao fato de que Patrício Handler me presenteou com uma série de livros que estavam esgotados em temas de urbanismo, especialmente, mas de vez em quando tocando assuntos de arquitetura, eu acabei tendo alguma leitura no âmbito da arquitetura e do urbanismo. Mas é aquela leitura do profano, não é? De alguém que quer estudar, mas não pode fazer isso. Eu seria incapaz, por exemplo, de construir uma catedral. Eu posso estudar muito bem estilos arquitetônicos, mas não sei fazer. É para mim, algo que se considera como objeto não operável. E eu examino assim. Embora possa ser operável para outros. Palacios lembra bem esta caracterização ao dizer que a situação de um elefante que nós conheçamos é diferente da situação de uma catedral. Por quê? No caso do elefante, nós conhecemos como objeto não operável e ninguém poderá operá-lo. Ninguém humanamente. Ele até diz, de maneira jocosa, que seria preciso um demiurgo para agir no elefante. Nenhum homem poderia fazê-lo. Diversamente, uma catedral, eu posso entendê-la como um objeto não operável, porque não consigo construí-la, mas haverá gente que o saiba fazer. Embora modernamente, diante das últimas catedrais que nós temos visto por aí, possamos pôr em dúvida que haja realmente gente ainda que saiba fazer catedrais, mas isso é outra história. Vamos lá. Quando eu me lembro aqui, faço esse parênteses, que desânimo ver, comparar, por exemplo, a igreja antiga de Fátima com aquele ginásio novo construído à sua frente. Ou mesmo a belíssima igreja, embora pequena, de Nossa Senhora de Guadalupe, no estado do México, com o auditório que se fez ao seu lado. Imenso auditório, mas que de igreja deixa muito pouco a mostrar. Mas deixemos isso de lado. Aqui nós temos, na teoricidade atenuada, algo que é teórico pelo modo, ou seja, que é analítico. Isso quer dizer que vamos do fim aos meios. Eu conheço alguma catedral, examino o seu estilo, como ela foi feita, etc., mas não sei fazê-la. Pela finalidade, estou buscando exclusivamente a verdade, e que ele é um objeto operável, ele é objeto em si mesmo operável, que eu tomo como não operável. Ou seja, eu apanho um objeto operável, essa catedral é operável para muitos que podem realizá-la.
mas não o é para mim. De modo que então eu tenho aqui uma teoricidade atenuada. Teoricidade porque eu considero o objeto sob o modo especulativo. Terceira coisa, provavelmente o direito se encaixe muito, volto a dizer, nesse campo da teoricidade atenuada, em grande medida. Temos o terceiro caso da praticidade atenuada. Então, teoricidade completa, teoricidade atenuada, praticidade atenuada. Isto aqui é muito difícil dar exemplo, e o próprio Eulório Palacios se vale de uma historinha para falar desse exemplo. O método agora já é sintético, ou seja, vai-se dos meios aos fins. O fim é algo distinto do conhecimento, não é só conhecer, como está presente nos dois casos da teoricidade que nós examinamos. Tanto o fim do teórico completo, quanto o fim daquele teórico que tem um objeto operável, mas que não sabe operá-lo, simplesmente vai conhecer. Seria, por exemplo, como eu apanhar aqui um manual de construção de um automóvel, com a pouquíssima habilidade técnica, de destreza manual que eu tenho, e sem os instrumentos e sem o material, eu não saberia construir nunca um automóvel ou um aparelho de informática. Bom, mas agora eu tenho algo distinto do conhecimento. Eu não estou só disposto a conhecer, como os dois exemplos anteriores, de teoricidade completa e atenuada. Mas o que eu estou pensando aqui é algo que vai além do mero conhecer. Eu vou dar o exemplo que o próprio Eulório Palacios dá e fica um pouquinho mais claro. E o objeto é agora operável enquanto operável. Então, nós temos aqui o caso em que o operável já é considerado como operável. Qual é o exemplo que ele dá? Ele cria uma figura de uma pessoa, um jovem que é abúlico da vontade, ou seja, não consegue passar a ação, que ele chama de Toríbio. Esse Toríbio é apaixonado por uma moça chamada Célia, mas sua finalidade é cativar essa moça, fazer com que ela o ame, que possam vir a relacionar-se, casar-se, etc. E deste fim, ele tem todos os meios que possam levar a esse fim, mas ele nunca passa a ação. Ou seja, ele considera o bem operável, mas nunca passa a ação. Mais ou menos a atitude, por exemplo, vamos ver um paralelo que talvez possa encontrar aqui, e que está referido por alguns autores. Suponhamos um arquiteto, um bom arquiteto, que, tendo em vista a lamentável destruição uma espécie de praga isso, né? Ou peste também, consideramos isso, da Catedral de Notre-Dame, em Paris, tem todo, mentalmente, ou tem papel, etc., todos os estudos para construir essa catedral, embora ele saiba, porque ele vive aí numa cidade pequena do interior de São Paulo, por exemplo, na belíssima cidade de Santana do Parnaíba, e faz tudo isso, mas sabe que não vai nunca construir. Ou seja, é uma espécie, como se fosse paralelamente uma abulia da vontade. Ele faz tudo aquilo sabendo que não vai realizar. Mas se dedica a fazer. Então aqui nós temos essa praticidade atenuada. E aí nós chegamos finalmente na praticidade completa, em que tudo é concreto. A praticidade completa em que tudo é concreto. Então nós temos o objeto operável, sobre o qual podemos agir ou produzir, temos um fim produtivo ou de ação, e temos um método sintético. Passamos dos meios para o fim. E sobre essa praticidade completa, nós vamos avançar em próximas referências. Mas eu queria aqui terminar a nossa aula de hoje com duas pequenas referências que me parecem oportunas para os tempos atuais. Em primeiro lugar, é algo que já vem de algum tempo, que é o que se pode chamar de poetização jurídica. Ou seja, o fato de que o direito se está tornando poético. Dou-lhes um exemplo disto. O professor Cardoso, quando foi presidente da República, tinha o seu ministro da Educação, e o ministro sustentava que o curso de Direito deveria ser técnico. Ele sugeria a redução de 5 para 4 anos e que fosse eminentemente técnico. De maneira que era uma redução técnica ou poética do direito. E o que implica isso?
retirar o direito da sua parte principal de buscar o justo, que é um bem moral, o justo é um bem moral, a res justa é uma coisa moral, retirava do âmbito, portanto, da busca do bem, que é própria, como eu disse no início, da praxis, e jogava isto para o campo da poiesis, para o campo da mera técnica. Quando há algum tempo eu tive a ocasião de saudar o desembargador Vicente de Abreu Amadei, o desembargador Raul de Felice, por sua posse no Tribunal de Justiça, eu fiz ali um discurso e louvei a prudência com que ambos atuavam na condição de juiz. E, para uma grande surpresa, eu penso que é tão admirável esse meu querido colega e amigo que proferiu o discurso em resposta à minha saudação, e então presidente do tribunal, penso que ele não pensa bem isso, mas foi um discurso de ocasião, observou que a prudência não era necessária na atividade judicial, que o que era preciso era produzir com rapidez. Produzam, façam qualquer coisa, porque depois nós podemos alterar nessa linha de produção. Evidentemente, é a poetização. E a poetização ou tecnificação do direito leva a que nós substituamos a ideia de interesse em lugar da verdade. Ou seja, substituímos a verdade pelo interesse. Já não, e não pensem que é uma indicação sem apoio específico na doutrina. Pensemos num autor italiano como Natalino Hirti, que sustenta exatamente isso. Ou seja, a verdade não existe, estamos em busca de realização de interesses. Isso quer dizer, como a verdade se converte no bem, o interesse se converte no útil, o útil hoje. É por isso que a contradição é dispensada em matéria de julgamentos, por exemplo, do judiciário. Julga-se de um jeito, julga-se de outro, de acordo com os interesses em andamento. Porque não há verdade, não há justo, não há bem, etc. O que há apenas é útil, que existe um interesse de momento, dentro dessa tese de Natalino Hirti. Bom, como reagir a isso? É preciso voltar a entender que o direito é, sobretudo, praxis. Ele tem uma parte de poiesis? Tem. Nós já vimos isso em aulas anteriores. Ele já há uma parte do direito que é saber técnico. Lembra-se lá da história do escrevente que conta prazo pela folhinha. Isso é uma parte, mas a parte que se salienta no campo do direito é exatamente a prudencial, que faz parte não da poiesis, mas da praxis. Então, não é, portanto, destituído de importância prática mesmo, efetiva, essa discussão que poderia parecer acadêmica entre saber se o direito se o saber é prático ou se o saber é poético dominantemente. Por fim, eu queria mencionar aqui, e vou fazê-lo com base nesse outro livro do Leopoldo Eloy Palacios, da Prudência Política. Esse é um livro editado pela Gredos também, de 1978. Um livro magnífico, da Prudência Política, daqui é a 4ª edição que eu tenho. E ele começa o livro de maneira admirável, queixando-se de algo de que nós estamos hoje sendo particularmente afligidos, que é o doutrinarismo em adversidade com o oportunismo. Ele dá esses nomes, eu talvez preferisse outro nome para referir isso que ele chama de oportunismo. E ele mostra, põe em evidência que o doutrinarismo tem algumas vantagens, algumas coisas importantes, como também o oportunismo, nesse sentido que ele usa de circunstancialismo, de atender a situações de fato, tem a sua relevância. Mas o que ele condena, na verdade, é o extremo dessas posições. Ou seja, o doutrinarismo que quer resolver todos os problemas à luz de princípios, apanha apenas princípios abstratos. Isso se chama, no campo do direito hoje, mesma coisa que principialismo, em que alguém, quando não quer aplicar uma lei, se aninha em algum princípio supostamente geral aplicável ao caso. E como existem dezenas, para não dizer centenas de princípios, sempre algum poderá dar uma justificação abstrata para escolhas que, na verdade, são escolhas frequentemente arbitrárias. Agora, ao lado desse doutrinarismo, nós temos em via oposta o mero circunstancialismo,
No fundo, vamos vendo que acabam se tocando. Como é comum aquela expressão, nem sempre realizável, mas que algumas vezes sim se efetiva, que os extremos se tocam. Que é o oportunismo, ou seja, o desprezo dos princípios gerais e um certo situacionismo jurídico. Vai se resolvendo caso a caso, de acordo com os interesses de tudo. E ele sugere, esse é o ponto que eu queria mencionar aos senhores, ele sugere diversamente que nós nos dediquemos a encontrar a prudência política, a prudência na vida política, que envolve também a prudência judicial, notem bem. Eu vou ler aqui 2 trechinhos rápidos dessa obra valiosa e vou fazer uma tradução mais ou menos livre aqui. Diz ele o seguinte: a concepção oportunista e a concepção doutrinária, como posições extremas do cidadão diante dos assuntos da comunidade, têm ao mesmo tempo vantagens e inconvenientes. O oportunismo confia os problemas práticos da política a uma perspicácia, a uma flexibilidade e desenvoltura imprescindíveis para aproveitar as circunstâncias de lugar e de tempo no grande negócio de salvar a República. Muito bem, muito bem. Está bem dito. Menciona ele aqui a escritura ao dizer homem de negócio tempus et opportunitas, ou seja, todo negócio tem seu tempo e sua oportunidade. Quem não sabe aproveitar as oportunidades que se apresentam oferece um solene exemplo de ineptidão ou inaptidão política. Mas, prossegue ele, o oportunismo tem de inconveniente sua mesma excelência, porque leva seus adeptos ao único afã de aproveitar as circunstâncias de lugar e de tempo, privando-os de princípios universais e imutáveis. E aqui ele cita o grande autor espanhol, que foi Ramiro de Maeztu, em seu livro imperdível chamado Defensa de la Hispanidad. A alma do homem necessita de perspectivas infinitas, até para resignar-se a limitações cotidianas. Olha que frase bonita de Ramiro de Maeztu. Vou ler novamente, vou ler no original aqui, porque merece. El alma del hombre necessita de perspectivas infinitas hasta para resignar-se a limitações cotidianas. Que coisa. Em nossos tempos é particularmente relevante isso, né? Se nós perdemos as perspectivas infinitas, mal conseguimos sobreviver diante dos acontecimentos atuais. Em política, prossegue Eulório Palacios, não só é necessário saber aproveitar as oportunidades, mas ter algo eternamente valioso para realizar com elas. Por sua vez, agora é a crítica ao doutrinarismo. O doutrinarismo tem a vantagem de aferrar-se a princípios que se julgam imutáveis, que guiam o ato humano nos negócios nacionais e públicos. Abriga um ideal esforçado e o propõe, assim, a conduta do povo, dilatando seus horizontes com um alto propósito que o desapega de seus interesses prosaicos. Sua desvantagem, no entanto, estriba em pretender governar a República unicamente com princípios abstratos, que cegam seus defensores ante as mudanças da história e o submetem em uma inefável tendência a permanecer absorto na contemplação de combinações ideais que o fazem evadir-se e desentender-se da realidade pulsante da vida. Esse texto é notável. Nós estamos vendo, eu tenho acompanhado hoje cedo na aula pela manhã, eu fiz essa menção, né? E ontem também acho que fiz uma referência a isso. Estamos vendo em alguns debates exatamente esses extremos, ou seja, os doutrinários tentando identificar, em relação a medidas concretas, singulares, que se devam adotar aqui para o combate a esta praga que nos encontramos, por meio meramente de soluções abstratas. Não, isso não dá certo porque a doutrina de fulano pregava isso. Geralmente são doutrinas negativas, porque essa doutrina se identifica com o pensamento de tal ou qual, e esse tal ou qual não é bom, logo tudo que ele propõe está errado, como se houvesse o mal absoluto e o erro absoluto. Isso parece um tanto simplista, claro.
E em contrapartida, gente que não quer saber de princípio nenhum. Vamos tomar medidas assim, assado, pouco importa se isso ofende liberdade. Essa história, por exemplo, de o Estado determinar o fechamento das igrejas, que me parece invadir a competência, a proibição de missas, etc., invade a competência que não é própria do Estado. Acho que já poderia, volto a dizer, limitar aglomerações, restringir que houvesse sentados no mesmo banco um número excessivo de pessoas, etc. Isso é uma coisa. Isso poderia ser feito. Aliás, a concordata firmada entre a Espanha e o Vaticano permite exatamente isso. Outra coisa diversa é não permitir a administração dos sacramentos, né? Acho coisa diversa. Bom, isso se deve, portanto, a esta ideia de oportunismo, circunstancialismo, situacionismo jurídico, e que não se põe em jogo princípios. E, claro, tanto uma como outra dessas posições pecam por não serem posições que atinjam o médio superior da virtude. Não é mera adição desses extremos, sua divisão por dois, encontramos a resposta. Não é muito fácil chegar ao médio da virtude, mas é um médio superior, não a mediocridade. Isso está muito bem observado, usando aqui essa expressão de Garrigou-Lagrange. Muito bem. Pois então, amanhã, se me derem a honra do comparecimento, vamos prosseguir nessa exposição, ainda em busca da ideia do direito, conhecer o mais possível disso e caminhando passo a passo, vendo o que pensa Valério de Goethe-Solo, já na consideração do direito como saber filosófico, saber comum, saber da evidência, saber técnico, saber prudencial, etc. Isso vai nos dando aos poucos a alimentação necessária para conhecermos essa matéria. Eu quero agradecer àqueles que me deram a honra da presença nesta reunião. Agradecer particularmente, mais uma vez, a Noreg do Paraná, presidência da Noreg do Paraná, por apoiar estas aulas. Eles estão montando lá a página no YouTube da Noreg do Paraná e vão depois levar todas essas aulas lá e fazer um arquivo com essas aulas. Então, nós poderemos ter mais fácil do que procurar aqui no Facebook, em que essas aulas ficam salteadas, né? Agradeço a todos novamente, meus cumprimentos ao Dr. Leonardo Faccioni, a quem ontem fiz referências absolutamente justas, escreve muitíssimo bem. Meu amigo Rogério Tobias, da grande cidade do Jaú, recomende-me a seus pais, Dr. Rogério e a sua esposa. Aqui está a querida Karen Regina Rick Rosa, grande professora, grande nome na área do direito notarial e registral. Ao Dr. Fausto Mota, que está sempre prestigiando os nossos encontros, até lá em Guarulhos, né, no nosso curso de pós-graduação. Vamos encontrar-nos, se Deus quiser, Dr. Fausto. Estimo que esteja tudo bem na sua família. E a doutora Fabiana, que salvou, na verdade, a minha aula, porque eu estava com suspeita de que eu não estava transmitindo para ninguém. Normalmente aparecem muitos comentários e hoje foram poucos os comentários. Algo se passou, porque nem aqueles mais leais, ferrenhos assistentes aqui das aulas postaram alguma coisa. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, às 15 horas mais uma vez.